Vamos dar continuidade à nossa série de sermões deste Santo Evangelho. Marcos, capítulo 1, do verso 21 ao verso 34. Diz assim a palavra de Deus: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Agradecemos ao Senhor, nosso Deus, por sua palavra. Suplicamos, Pai, em Cristo, que mais uma vez aos teus pés possamos ser ensinados essa noite. Tua palavra é a verdade. Em Cristo Jesus, Senhor, transforma nossas vidas pelo poder da tua palavra. Nós assim cremos e por isso oramos no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é perceptível que na narrativa inspirada de Marcos, sua ênfase quanto ao avanço do Evangelho. Isso é muito intenso no Evangelho de Marcos. Ele não só é o menor evangelho, né, quando nós pensamos na extensão, comparando com Mateus, com Lucas e João, mas existe no Evangelho de Marcos uma situação, aliás, uma maneira em que ele quer nos transmitir o avanço do Evangelho com intensidade. O registro é dinâmico, o registro é intenso, e nós vemos como ele procura até como que de um só fôlego aqui, dizer o que está acontecendo, o que Cristo está fazendo. O advérbio utilizado por Marcos é característico em todo o Evangelho, se percebe, como nós vemos aqui no versículo 21, e logo no versículo 30, e logo lhe falaram, logo, isso é muito marcante no Evangelho de Marcos, e isso nos faz sentir, perceber, que Marcos quer destacar para nós o avanço do reino de Deus, com pressa, logo, imediatamente. Isso está dentro da própria prédica do Senhor Jesus, quando ele diz: está próximo o reino dos céus, está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho, está próximo o reino de Deus. A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo traz, né, esse aspecto intenso, imediato, da manifestação do poder de Deus, do avanço do Evangelho. É isso que nós podemos perceber na dinâmica de Marcos. Ele quer apresentar isso para nós, para que nós percebamos como a palavra de Deus vai, de fato, encarnada, né? Cristo Jesus avançando, e trazendo, de fato, luz intensa, cura, libertação, ensinamento, poder, graça. De fato, a luz resplandece nas trevas, e isso Marcos apresenta para nós de uma forma muito intensa. Quando João fala isso para nós vemos uma linguagem mais poética, né? Uma linguagem que destaca para nós. João diz: a luz resplandeceu nas trevas, de uma maneira assim, muito mais
delicado, né, do que está acontecendo, com metáforas. Mas Marcos diz, ele veio, ele entrou, ele foi, logo ele fez isso, logo ele fez aquilo, ele curou, ele agiu. O Evangelho avança. Como o Evangelho avança, né? Que oposições o Evangelho encontra em seu avançar? Como é a manifestação do poder do Evangelho no avanço do mesmo? Eu quero observar com os irmãos aqui alguns pontos que nos ajudam a perceber esse avanço glorioso do Evangelho. E como isso é importante para nós hoje, e compreendermos que esse avanço ainda é uma realidade, e de como Deus ainda está, louvado seja Ele, atuando para que o reino se manifeste cada vez mais com poder e, claro, o Senhor o traga plenamente à luz. O Evangelho avança, irmãos, nós falamos um pouco sobre isso e iremos enfatizar mais ainda essa noite, mediante a pregação e o ensino do reino, né? Embora o Evangelho de Marcos não seja o Evangelho dos discursos, como nós vemos no Evangelho de João, dos textos, das parábolas mais longas, como no Evangelho de Mateus, Marcos ele enfatiza para nós isso, a ida à sinagoga, a pregação, o ensino, o maravilhar-se das doutrinas com o ensinamento da palavra de Deus. Não podemos deixar passar desapercebido isso, que a Escritura tanto enfatiza, ou seja, a pregação e o ensino da palavra. E por que nós temos que voltar a essa tecla, e sempre temos que voltar a essa tecla? Porque esse é o método que Deus escolheu para que o Evangelho avance. Durante todo o seu tempo aqui, o Senhor Jesus tinha esse cargo, ou seja, como sua missão de pregar, de anunciar, de ensinar, de fazer conhecido o reino de Deus, e ele sabia quanto isso era determinante, e de fato ele sabia que somente as suas palavras poderiam transmitir vida. No Evangelho de João capítulo 6, o Senhor Jesus fala, no verso número 63, ele diz isso para nós. João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então Jesus sabia, claro, ele era a própria mensagem, ele estava comunicando a própria mensagem, que era ele mesmo, ele é o conteúdo, ele é o arauto, e o que sai da sua boca é o que traz vida. O que nós vemos aqui é Cristo andando, Cristo falando, e mediante a sua boca, mediante o seu falar, a vida sendo comunicada. Isso é a pregação, isso é o ensino, isso é um método do avanço do reino. Os reinos deste mundo avançam pela força, pela violência, pelo poderio bélico, pelas articulações políticas, pelas negociações. O reino de Deus avança mediante o ensino, a pregação, o poder da palavra. Por isso que ele vai logo para a sinagoga, logo ele quer ensinar, ele quer falar, abrir a sua boca, porque a sua palavra é palavra criadora, a sua palavra é palavra restauradora, a sua palavra é palavra que traz cura, vida e vida com abundância. A palavra que eu vos tenho dito são, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Deus criou o mundo pela sua palavra, nós temos que trazer isso à memória. Deus sustenta o mundo pela sua palavra. A mesma palavra nos regenera, a mesma palavra nos santifica, e a mesma palavra que hoje pregada tem o poder de dissipar as trevas do nosso coração. Nós podemos afirmar com toda convicção, como disse o Senhor Jesus, citando Deuteronômio 8, que o homem vive do que procede da boca de Deus. Então, isso é muito importante. A nossa compreensão de que o avanço do reino, talvez alguns venham dizer assim, mas o reino de Deus está avançando, a palavra está sendo pregada. O reino de Deus está avançando, o magistério do Espírito Santo através do ensino está acontecendo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, claro que isso destaca o Salmo 99, a revelação geral, mas muito mais ainda podemos observar pela pregação, conhecimento do Senhor cobrindo a terra. A ênfase apostólica, irmãos, não destoa disso. Ou seja, o reino avança pela proclamação, e é a proclamação que gera vida e fé em arrependimento para a glória de Deus. Lembra que no capítulo 1, ainda de Marcos, no versículo, veja que está escrito, número 38, o texto nos diz que o Senhor afirma isso, Evangelho de Marcos 1, 38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
Eu quero ir para os povoados. Cristo queria onde ele pudesse ir, porque ao abrir a sua boca, espírito e vida estavam sendo comunicados ali. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas dele, expelindo os demônios. Isso me lembra muito a figura do rio de vida que corre. Nós cantamos cânticos assim, né? O rio correndo, a palavra correndo, o evangelho sendo pregado. Romanos capítulo 10, veja, abra comigo a escritura. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, os irmãos conhecem bem esse texto. Paulo fala para nós, citamos esse texto hoje concernente à oração no culto, no ensino sobre o culto. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? O quê? Pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo sabia que a fé em Deus, nele, só era possível mediante a pregação. Isso é muito recorrente, principalmente nesse texto que estamos considerando. Ou seja, irmãos, esse é um método divino. Esse é o método divino, a pregação. Eu concordo plenamente com o Dr. Lloyd Jones quando ele diz que o púlpito soluciona a maioria dos problemas da igreja. O púlpito resolve. Por quê? Porque é Cristo pregando para nós. E a palavra vai alcançando os corações e as necessidades de cada um. Nós não precisamos de tanta coisa para ouvirmos Deus falar conosco. Nós precisamos de sentar, ouvir no ajuntamento solene a palavra e dizer como Samuel falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fico impressionado como existem tantas coisas, tantas invenções, né? E aqui entra outro ponto importante, citando mais uma vez o Dr. Lloyd Jones, já na época dele, né? O Dr. Lloyd Jones partiu para o Senhor em 81, né? Teve um ministério de 40 anos aproximadamente, acredito que 30 anos na Capela de Westminster. E no seu livro Pregação e Pregadores, lidando com o avanço da tecnologia nos seus dias, considerando rádio e televisão, ele dizia que nada disso substituía a pregação em loco. Nada substituía a pregação, porque era um método de Deus para alcançar os corações, converter os homens, converter as mulheres, santificar os crentes e preparar os crentes para a glória, porque a boca de Deus estava sendo aberta ali e trazendo vida e vida com abundância aos homens. É muito conhecido aquele fato em que ele disse quando esteve na América, você quando lê o livro Pregação e Pregadores, ele fala isso. E ele foi chamado para pregar numa igreja, e na igreja tinha, eu acho muito interessante esse acontecimento, uma luz que indicava quando estava acontecendo a transmissão para o rádio da pregação. E aí disseram para ele: ó, doutor, quando a luz ficar verde, o senhor pode começar a pregar. Quando ela ficar vermelha, o senhor termina. Ele contou isso aí. Aí ele disse que começou a pregar, e pregando a palavra, ensinando, a luz ficou vermelha, ele nem ligou para a luz. Ele disse: eu sei que, ou seja, o rádio, bênção, muitas pessoas ouvem o rádio, muitas pessoas podem ver a televisão, hoje, nos nossos dias, internet, YouTube, rede social. Mas nada disso pode determinar a paixão e o momento da pregação, ele dizia. Nada substitui a realidade da igreja reunida e a sobrenaturalidade do Cristo de Deus falando com a igreja. Um vídeo na internet não nutrirá a sua alma. Como perguntaram para Whitefield: nós podemos reproduzir o seu sermão no jornal? Ele diz: pode, só não sei se conseguirão reproduzir os raios e os relâmpagos. Porque nada substitui, esse é um método de Deus.
O púlpito é uma realidade do céu na terra para alcançar o coração dos eleitos de Deus. Que nós precisamos hoje, irmãos, né? E pode observar, essas realidades de internet, irmãos, eu me desconectei disso totalmente. E foi uma bênção para a minha vida. E tem sido uma bênção. Eu não consigo entender hoje como um pastor que cuida de uma igreja consegue estar o dia todo respondendo coisa na internet. É porque não pastoreia. E responde uma coisa e responde outra. E o que é o assunto tal? E responde aquele assunto tal. E se acontece uma coisa em Israel, ele vai responder. Se acontece uma coisa na China, ele vai responder. E, irmãos, o momento reservado por Deus é esse. É aqui que as coisas vão mudar. É aqui que o seu coração vai ser transformado. É nesse momento da graça e no poder de Deus. Nós não precisamos de mais nada além disso. Eu tenho visto que essas coisas têm gerado só querelas, cabeças inchadas, brigas, confusões e, claro, muitos dividendos também. Nós temos que orar a Deus por um púlpito forte, um magistério da palavra intenso na igreja, pois assim nós seremos conduzidos à glória de glória em glória. Irmãos, eu me tornei um crente apaixonado pela igreja local. Eu me tornei um crente assim, apaixonado. Sabe por quê? Porque primeiro eu entendo que é bíblico. Eu tive que passar alguns percalços na minha eclesiologia para entender isso. Mas eu fico observando que a gente não consegue dar conta nem dos problemas que nós temos direito na igreja. Mas eu fico vendo como essa dinâmica, ela é importante e salutar para o nosso crescimento. Da vivência da igreja local, da comunhão da igreja local, do púlpito da igreja local, dos pastores que pregam na igreja local, dos pastores que caminham com o povo, dos pastores que vivem com o povo, dos pastores que oram pelo irmão que nasce e depois vai orar por ele quando ele morre. Esse é o método de Deus, a pregação, a vida comum da igreja. E o evangelho avança sim, porque hoje em dia tem se falado de muito avanço do evangelho, mas o que nós temos observado é muito marketing do evangelho. Como estão as igrejas locais? Por que nós vemos chegar tantas pessoas aqui dizendo assim: pastor, eu quero ficar aqui porque eu não acho uma igreja saudável em Fortaleza. Lá e vai, e tem tanta corrente na internet, não é não? Por que a gente tem que rodar Fortaleza, tantos lugares, se a teologia está tão saudavelmente disponível assim? Por que ainda continua do jeito que está? É porque é uma realidade apenas virtual. Igreja real é com púlpito, Bíblia aberta, o método de Deus, a pregação e a pregação de Cristo Jesus nosso Senhor, e é dessa forma como o reino avança. Por isso que Jesus logo foi para a sinagoga, ele queria pregar. Quando quiseram mudar o foco da missão, quando quiseram chamar ele para uma coisa, para outra, ele: não, eu vim para pregar, eu vim para ensinar. Veja a beleza disso. Quando ele prega, querem fazer dele rei, ele não, ele se esconde. Em segundo lugar, esse segundo ponto é um resumo do nosso sermão passado, pois o evangelho avança mesmo ante a superficialidade da admiração. Lembra que nós destacamos isso? Veja, o versículo de número 22 fala: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Versículo 27, todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vinha a ser isso, que doutrina é essa? E nós vimos, em Mateus capítulo 11, que o Senhor Jesus increpa as cidades ali, ou seja, ele lança em rosto que não creram nele. E uma das cidades que não creram nele, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Esse é um dia em que Cristo tem um ministério intenso em Cafarnaum, e ele faz muitos sinais em Cafarnaum, e ele prega ali em Cafarnaum, e as pessoas se admiram. A atração do evangelho nem sempre resultará em uma resposta positiva. Lembra que a gente falou sobre isso? Esse segundo ponto é um resumo do nosso sermão anterior. Admiração por parte das pessoas que estavam na sinagoga, os próprios demônios. Jesus Nazareno, sabemos que é o Santo de Deus. A admiração sempre irá gravitar em torno do evangelho. Muitos são chamados. O que é que diz o restante do texto?
mas poucos são escolhidos. Nós precisamos entender que na dinâmica da proclamação do reino existe salvação e condenação, e que Deus é glorificado em ambos os casos. Não existe frustração ou revés de fato no avanço do reino de Deus. Não existe isso. É o grande problema, né? Nós temos um erro de pensar que, né, projeção, Jesus não se deixava levar por isso. A gente viu os textos na semana passada. Multidões o seguiam e ele dizia: se alguém vier após mim, tem que ser dessa forma. É o contrário hoje do que nós observamos no nosso mundo, né, de seguidores, né? A dinâmica do reino, ela atrai pessoas tanto para a salvação quanto para a condenação. Esse não é um assunto fácil de aceitação por parte de muitos, para nós mesmos, pela frustração aparente que vislumbramos nas desistências e abandonos de tantos que pareciam ir tão bem. Veja comigo aqui, Colossenses capítulo 4, abre comigo a escritura. Epístola de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 4. Veja o que está escrito. Paulo, eu leio esse texto para a gente ler o próximo. Paulo, nas suas saudações, diz no versículo 14: saúda-vos Lucas, Colossenses 4,14, o médico amado, e também quem? Demas. Lucas colocado ao lado de Demas. Aliás, Demas colocado ao lado de Lucas. E nós sabemos quem é Lucas, o médico amado. 2 Timóteo capítulo 4, mais à frente, as coisas mudam. Veja o que está escrito. Quando Paulo fala outra vez em Demas, ele vai dizer, 2 Timóteo 4, versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Interessante isso. Mas essa é a dinâmica do avanço do Evangelho, atraindo muitas pessoas e pessoas que pareciam ir tão bem, como é o caso de Demas, que é aqui colocado lado a lado com Lucas, na saudação paulina. E mais à frente é mencionado por Paulo como aquele que abandonou o apóstolo e amou o presente século. Que Paulo apresenta na sua dinâmica, no seu relacionamento, na sua pregação, no seu ministério, era aquilo que Cristo experimentava. Muitas desistências, muitos abandonos. Nós iremos perceber isso em nossa caminhada e no avanço do reino. E isso não significa revés para o Evangelho. Isso não significa frustração no propósito de Deus. Porque o Evangelho é cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Em 2 Timóteo capítulo 2, você voltando um pouco mais, Paulo vai dizer a partir do versículo 17, falando de outros homens aqui que outrora caminhavam bem. Além disso, a linguagem, 2 Timóteo 2,17, deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade. Olha só, estavam na verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Eu vejo isso diariamente, as pessoas me falarem, pessoas, né, fogem da ortodoxia. Né? Eu vejo a importância, a simplicidade do credo nesse sentido. As pessoas não conseguem nem manter as convicções no credo. Se redefine o inferno, tem gente apagando o inferno, tem gente ressignificando Gênesis, tem gente ressignificando Gênesis para abraçar o evolucionismo. Vamos ter uma classe aí, ó, o spoiler aqui, ó, Roberto, sobre Gênesis, né, 1 a 3. Nem o coordenador não me autorizou, mas eu estou dando um spoiler aqui. Mas o que é isso? Irmãos, é essa mistura. Pessoas que asseveram uma coisa, depois asseveram outra, criam uma coisa, depois criam em outra, mudam, e isso é o nosso dia a dia, das estrelas cadentes que passam e rasgam o céu do evangelicalismo brasileiro e internacional. Paulo diz então, no versículo de número 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, como ele diz para nós aqui, tendo este selo,
o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, há partes da injustiça daquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, ele diz, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para o quê? Desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então percebam aqui o que Paulo nos ensina. Não é somente se empolgar com o Evangelho. Você se empolga com o Evangelho? Isso não é de todo ruim, né? Algumas pessoas são atraídas a primeira vez por essa empolgação. Você está admirado com os contornos teológicos do Evangelho? Que isso não seja apenas um frisson, irmãos. Que a sua religiosidade possa estar embasada de fato na beleza de Cristo. E que essa beleza totalize permanentemente o seu ser. E de uma vez por todas. E quanto aos fiéis que já creem em Cristo, que o amam, devemos permanecer fiéis, mesmo em meio às decepções. Mesmo em meio às decepções. Eu já vi isso muito acontecer. Muito acontecer. Existem hinos que falam isso, né? Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. O Evangelho avança, mesmo ante a superficialidade da admiração, da empolgação. Isso não quer dizer que ele está tendo revés ou sofrendo frustração. É por isso que nós não devemos ser tão ávidos. Me lembro no meu tempo, eu tive isso, chegava alguém na igreja, conversava comigo, pastor, eu queria falar com o senhor, ou o senhor é infralapsuriano, ou o senhor é supralapsuriano. Eu disse, rapaz, o cara é bom. Depois eu não via mais ele, era de jeito nenhum. E por aí vai. O Evangelho avança, irmãos, como nós vemos no relato aqui, desbancando o poder das trevas, mediante a pregação e o ensino. Quando nós vemos aqui o Senhor Jesus expulsando esse demônio na sinagoga, no versículo 21 em diante, nós vemos também no versículo de número 34, que ele expeliu a muitos demônios. E é muito importante nós compreendermos a relação do avanço do Evangelho e essa questão das forças do mal. Em primeiro lugar, nós não podemos e nem devemos ignorar a realidade, a astúcia de Satanás, mas também não podemos superestimar. Eu creio que aí é que vem os exageros de muitas igrejas, ou pentecostais, ou neopentecostais, enfim, que superestimam a realidade do maligno. Mas eu creio que o que acontece mais conosco é subestimar a sua realidade. 1 João 5,19, o apóstolo diz, o mundo jaz no maligno. Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo número 31, o Senhor é bem consciente disso. Deixa eu ver se essa é a referência. Não, coloquei a referência aqui errada. Mas quando o Senhor fala, o príncipe deste mundo, né? Depois os irmãos olham aí, quando o Senhor fala que ele se aproxima, achei aqui, Evangelho de João 14, versículo 30, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. E que os reinos deste mundo estão a seu serviço. Em Mateus 4, versículo 8 e 9, o Senhor fala. De fato, Mateus registra o diabo dizendo que todas as glórias do reino desse mundo, as riquezas foram dadas a ele. Porém, irmãos, em meio a toda essa oposição e antagonismo, o reino de Deus avança com poder e glória. É isso que Marcos quer nos apresentar no ministério do Mestre. Isso é muito maravilhoso. E aí uma coisa interessante, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Eu tenho dificuldade com isso, eu digo na prática. Né? Nós esquecemos que o diabo está por trás das coisas. Não é isso? Às vezes mesmo em casa, se eu tenho um problema, e eu estou ali de repente numa discussão mais acalorada com a minha esposa, mas isso, aquilo, outro, ela... Opa, eu disse que foi.
Vamos ficar atentos. Isso que é, minha filha? Isso é coisa do diabo. Não vamos dar lugar ao diabo. Nós ignoramos isso. O Senhor, logo quando prega, interessante, né? Quando ele começa a pregar, começa a ensinar, o que é que aparece? Os demônios. Por quê? Porque a luz do Evangelho incomoda. Por essa razão, a plena luz manifesta em Cristo Jesus, que é a própria luz. Ele diz, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Isso trouxe uma convulsão no império das trevas. E é interessante porque quando o Senhor vai nos ensinar a lidar com a realidade de Satanás, né, ele nos diz algo importante. Efésios 6, abre comigo, veja, a partir do versículo 10. E eu gosto desse texto porque Efésios 6, ele vem logo depois de Efésios 5, que trata, né, e adentrando em Efésios 6, de realidades comuns, da vida comum, marido, mulher, pai, filho, senhores e servos. Aí na sequência Paulo diz, no versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Viver o comum demanda onipotência, demanda o poder de Deus para agir em nossa vida. E aí Paulo diz, olha, para você ser marido ideal, esposa ideal, entenda, melhor dizer real, de acordo com a palavra, para você ser pai, mãe, para você ser filho, para você ser senhor, para você ser servo, e você não cair nas armadilhas do diabo, você tem que se vestir com a armadura de Deus. E o que é essa armadura? São 7 dias de campanha contra o diabo. Eu lembro, isso é tragicômico. Estava orando certa feita num lugar, com um grupo de irmãos. Quando eu abri os olhos, tinha sumido uns 4, 5 irmãos. Disse, cadê os irmãos? Foram, eu não fui, né? Ainda crendo no arrebatamento secreto. Quando eu fui orar lá fora, saiu, cadê os irmãos? Estavam lá fora. E os irmãos... Eu disse, o que é isso, irmão? Nós estamos guerreando contra as forças do mal. Eu disse, que é isso, homem? Uma espada, ó. Estava que era um Conan, né? Antigo, né? Paulo diz que a palavra ela deve ser a nossa indumentária, a nossa armadura. Interessante isso, né? Porque Cristo vai andando, ele vence as forças do mal, ele é o próprio verbo. E Paulo diz aqui para nós que o que deve acontecer conosco, no avanço do reino de Deus, no avanço do Evangelho, é que essa palavra deve nos vestir, revestir de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Veja, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? A verdade. Aperte o cinto da verdade. Ajuste a sua vida com a verdade. E ele continua dizendo para nós, vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo está usando a figura de uma indumentária de um soldado romano e trazendo, olha, justiça, vista verdade. Versículo 16, calce a palavra. Versículo 15, perdão. Embrace sempre o escudo da fé, faça da Bíblia a sua defesa. Faça da Bíblia o seu capacete, coloque na sua cabeça. Faça da Bíblia a sua espada. O reino de Deus avança e a palavra desbanca o poder de Satanás. É por isso que ninguém pode resistir à palavra de Deus, irmãos. Por isso que Cristo ia falando, pregando, ensinando, e era demônio caindo para todo lado. É o verbo de Deus encarnado ali. Essa palavra em nós, na nossa cabeça, no nosso peito, nas nossas mãos, nos nossos pés, envolvendo o nosso corpo, não permitirá que o maligno nos toque. O mal é real, Satanás é real, os demônios são reais, porém maior é o que está em nós e é a sua palavra, Cristo Jesus nosso Senhor.
A palavra que nos regenerou, a palavra que nos reveste, a palavra que nos guardará das ciladas, a palavra que nos preservará e nos levará ao reino de Deus em segurança do maligno. Nossas armas, irmãos, não são carnais. A arma carnal é muito fácil de usar. É por isso que eu sempre falo aqui para os irmãos, vamos orar. A oração que resolve tudo. E eu tenho ficado muito feliz, às quartas-feiras, como Deus tem movido a igreja a orar. Por isso que Deus tem abençoado intensamente a igreja de Barcelândia. E vamos continuar orando o Senhor, invocando o seu nome. O Evangelho avança, para nós concluirmos aqui, em compaixão e misericórdia. Quando eu percebo as curas, né? A cura da sogra de Pedro, uma cura em particular dentro da casa de Pedro, ela está deitada, ardendo em febre, Lucas vai dizer, né, que ela está ardendo em febre. O Senhor chega ali, logo falam para ela, e ele levanta, toma pela mão, cura ela. No versículo de número 32 diz que muitos enfermos foram trazidos ali, e o texto diz ainda no verso 34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Irmãos, esse é um mundo alquebrado, curvado. Esse é um mundo de dores, esse é um mundo de tristeza, é um mundo de morte, é um mundo de frustrações. Porém, nós temos da parte do nosso Deus o alívio da misericórdia que atenua nossas dores e tristezas, mesmo do lado de cada eternidade. O Evangelho avança nessa demonstração de misericórdia e compaixão. Eu pergunto, Deus nos livrará de todas as dores? Não. De uma delas você vai morrer. Não é isso? Mas isso significa que Ele não se compadecerá de nós em nenhum momento? Claro que não. As curas abundantes e os exorcismos que estão registrados aqui, além de confirmar a singularidade da doutrina, revelam as entranhas da compaixão de Cristo. O Senhor é bom e a sua misericórdia, o quê? Dura para sempre. Salmo 113 eu gosto demais, quando ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Olha o primeiro benefício que ele vai destacar. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. O Senhor cura. E o Senhor lhe curou de muitas doenças. Coisas que você nem sabe, Ele lhe curou. E o Senhor pode curar essa noite? Eu creio que sim. Ser cessacionista não significa que nós não creamos no poder de Deus agindo como Ele quer, em quem Ele quer. O Senhor pode curar essa noite e pode pôr fim às tuas dores essa noite. Nós temos que crer nisso, irmãos. Ele andava fazendo bem. Pedro, quando fala, ele diz, olha, Cristo andou por toda parte fazendo bem, e quem sabe hoje ele passa por aqui e não faça o bem a você. Se compadeça da sua dor, se compadeça da sua tristeza, se compadeça do seu pesar. Senhor, eu queria estar melhor para poder te servir. O Senhor pode lhe dar isso essa noite. Por que nós não cremos nisso? Porque estão pregando aí cura em todo lugar. A cura tem que ser pregada. Ela não se encontra em minhas mãos. Tem um álcoolzinho aqui mais para as mãos, viu? Não é para ungir ninguém, não. Às vezes o irmão vem aqui, pastor, isso é para ungir? Eu não sei que pesar você está passando, que tristeza, que angústia. Mas às vezes nós ignoramos também as ações do diabo na opressão da vida das pessoas. O diabo ainda continua fazendo isso.
Esses exorcismos aqui mostram para nós o poder de Deus em libertar os homens das garras de Satanás. Quando ele viu aquela mulher curvada, ali há 18 anos, e ele diz, essa é uma filha de Abraão, e um espírito estava oprimindo aquela mulher, e ele se compadeceu daquela mulher e libertou aquela mulher. Então você pode chegar aqui hoje à noite e estar tendo perturbações, sem conseguir dormir em paz, sem conseguir ter alívio, o diabo inquietando a sua vida. O Senhor pode lhe livrar da opressão essa noite também. Mandar o diabo se calar, não oprimir mais a sua vida, e você viver em paz. Eu creio que sim, irmãos. Eu creio. Nós não vamos fazer filho de cura, campanha de libertação, isso não existe. A Bíblia não fala isso. Mas o Senhor pode passar essa noite e deixar uma bênção maravilhosa para você. Eu creio nisso. E o Evangelho avança para nós concluirmos num prenúncio de restauração. Quando eu olho para as curas, quando eu olho para as libertações, quando eu olho para Cristo andando, para mim me remete à visão do rio de Ezequiel, que vai por onde passando, transmitindo vida. A palavra de Deus encarnada veio em poder e graça restauradora. Todo o advento de Cristo, ou seja, a vinda dele, como nós conhecemos registrado nas Escrituras, e quando ele voltar, trará restauração e juízo. O Verbo, ao andar entre nós, trouxe o aroma e o antegozo de um novo céu, de uma nova terra. Ou seja, o mundo velho experimentou um pouco da reversão das forças do mal. E louvado seja Deus por isso. Cristo andando e transformando. Cristo andando, vivificando. Isso para nós é um penhor. Paulo fala isso do Espírito, é uma garantia para nós. Ele esteve aqui em humildade, numa glória velada. Ele desbancou o poder das trevas, ele desbancou o poder, enfim, dos males, das doenças, das enfermidades, ele desbancou a força dos impérios, unicamente pela palavra do seu poder, em simplicidade e mansidão. Quando o Verbo se manifestar com poder e grande glória, toda a glória de Deus cobrirá essa terra, e não mais teremos dor, tristeza, morte, doença, aflição, perseguição, mas alegria plena na presença de Deus, e com a bênção maior, nunca mais pecaremos. Essa é a bênção maior. Ou coisa ruim é pecar, ou destroço. Chega, a gente cansa. Por isso que o crente vai chegando o tempo, vai passando o tempo, ele vai dizer assim, meu Deus, terminar essa jornada, nossa vida aqui é breve, a gente fala muito, puxa, passou rápido. Aí às vezes até eu digo para o irmão assim, ei pastor, passa rápido. Eu disse, é um rápido que demora um pouquinho, né? Porque também a gente cansa, sabe? Cansa. Muitas vezes, né? Muitas vezes eu disse, Senhor, poderia ser hoje. O Evangelho avança e em seu avanço prenuncia a glória em porções de amor e misericórdia. Por isso nós devemos dizer, Maranata. Porque se a vinda dele em humildade permeou a terra de amor, com o aroma do céu, andando em amor, trazendo vida, restauração, perdão. Imagine ele na glória do seu poder, irmãos. De fato, a urgência, ela é notória no Evangelho de Marcos, como nós afirmamos no princípio. A narrativa dele fala isso, logo, logo, logo. Isso nos leva a concluir, eu quero concluir com os irmãos, considerando o seguinte: Deus tem mais anelo na consumação do que nós muitas vezes pensamos. Deus tem mais anseio de voltar do que nós em orarmos para Ele voltar. Porque quando Marcos diz, e logo Ele fez isso, e logo Ele fez aquilo, porque as entranhas dele se compadecem de nós, e Ele quer erradicar o mal de nossa vida. Estava lendo um puritano essa semana, eu acredito que foi Thomas Watson, e ele disse assim, Deus, olha que coisa simples, sempre quer o melhor para você. Se Ele entendesse que uma vida sem o diabo, sem o pecado, sem os males, seria o melhor para o seu crescimento, Ele erradicaria isso agora. Se todos esses males estão acontecendo, se nós estamos nesse mundo ao quebrado, sofrendo tudo isso, é porque isso é o melhor para a glória que vai se revelar em nós.
É o que Paulo diz, né? Ele parafraseou o apóstolo. Sabemos que todas as coisas o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele estabeleceu isso. Isso me trouxe um alívio. Assim, meu Deus, quer dizer, Senhor, que se fosse o melhor para mim não estar passando por isso, tu tiraria agora? É isso que a Bíblia diz, que Ele quer sempre o melhor para nós. Então, se Ele está deixando, é porque é o melhor para a sua vida. É o melhor para a nossa vida. Porque o Senhor tem pressa em nos abençoar. Mais do que nós em recebermos. Eu vejo isso no Evangelho de Marcos. Ou seja, o Evangelho avança. Ele avança. O Evangelho vai, não importa os revés, as oposições, ele continuará avançando. E a nossa súplica a Deus é que Ele avance mais e mais em nossas vidas. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo avanço do Evangelho. Senhor, Tu és poderoso para pontuar males essa noite. Tenho certeza. Quantas pessoas se dirigiram à porta daquela casa, ao pôr do sol, com dores, moléstias, e o Senhor curou a todas. O Senhor pode essa noite trazer alívio aos teus santos, se assim o Senhor quiser. Basta uma palavra tua. Tu podes libertar vidas hoje da opressão, do terror, das cadeias de Satanás. Basta uma palavra tua. E tu podes, Senhor, nos trazer a confiança e a certeza de que a pregação bendita, a vida simples do Evangelho, ó Senhor, é o método, e que nós possamos nos alegrar nesse método, é o que Tu estabeleceu para a Tua glória, o avanço do Teu reino, o crescimento da Tua igreja. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai, nós choramos. Nos ajuda. Amém.